Boa noite, meu nome é Pedro e eu estarei fazendo uma apresentação sobre polímeros. A introdução: os polímeros são materiais orgânicos ou inorgânicos, naturais ou sintéticos, de alto peso molecular, cuja estrutura molecular consiste na repetição de pequenas unidades, chamadas meros. Cada cadeia polímerica é uma macromolécula constituída por união de moléculas simples ligadas por covalência. Devido a seu tamanho avantajado, a molécula de um polímero é chamada de macromolécula. A molécula inicial, monômero, vai sucessivamente se unindo às outras, dando dímero, trímero e tetrâmero. No entanto, os polímeros também causam bastantes problemas ao ambiente, pois são bastante poluidores. Como são feitos os polímeros? Toda a matéria é constituída por pequenas unidades a que chamamos de moléculas, razão pela qual são tão grandes e porque são formadas por moléculas menores e que estão ligadas como blocos numa construção de Lego. Estas moléculas menores que formam o polímero são chamadas também de monômeros. A nomenclatura. As normas internacionais publicadas pela IUPAC indicam que o princípio geral para nomear os polímeros é utilizando o prefixo poli-, seguido da unidade estrutural repetitiva que define um polímero escrita entre parênteses. Na prática, os polímeros de uso comum costumam ser denominados das seguintes maneiras: prefixo poli- seguido do monômero de onde obtém o polímero. Nestas reações de polimerização, os radicais livres necessários para iniciar a reação são produzidos um indicador, que é uma molécula capaz de formar radicais livres a temperaturas relativamente baixas. Um exemplo também é o peróxido de benzoíla. Reações da polimerização. A polimerização é uma reação em que as moléculas menores, que são os monômeros, se combinam quimicamente por valências principais para formar moléculas longas, mais ou menos ramificadas com a mesma composição centesimal. Por exemplo, o etileno é um gás que pode polimerizar-se por reação em cadeia, e a temperatura e pressão elevadas em presença de pequenas quantidades de oxigênio gasoso, assim resultando uma substância sólida, que é o polietileno. A reciclagem dos polímeros. Para serem reciclados, os polímeros precisam ser separados. A primeira separação se dá entre os termoplásticos e os termorrígidos, ou termofixos. Os termoplásticos são aqueles que, quando aquecidos, ficam moldáveis e fluidos, podendo assim ser reciclados. Já os termofixos não podem ser reciclados, pois não é possível amolecê-los e remodelá-los pelo calor. Dentre os termoplásticos, existem ainda vários tipos de polímeros, como o intuito de facilitar a identificação de cada um deles para a reciclagem. No Brasil e em vários países do mundo, utiliza-se uma simbologia em que cada tipo de termoplástico é identificado por uma numeração e sua respectiva sigla, pela ordem crescente de 1 a 7. A ordem, começando no número 1, teretlato de polietileno, garrafa de refrigerante, é o PET, né? Que pode ser garrafas de refrigerante, água, vinagre, detergentes e sucos. Polietileno de alta densidade, que pode ser baldes, recipientes de condicionadores, shampoos, tanques de combustível, tampas de garrafa e engradados de bebidas. Tem o cloreto de polivinila, que são as cortinas de banheiros, bandejas de refeições, capas, canos, assoalhos, forros, tubos de conexão, sandálias, melissa. Polietileno de baixa densidade, que é filme, sacola de supermercado, embalagens flexíveis e saco de lixo.
Também o polipropileno, que é recipientes para guardar alimentos como a Tupperware, carpetes, embalagens de biscoitos, de iogurte e de água mineral, seringas e cadeiras. Poliestireno, que pode ser os copos descartáveis, isopor, chapas coloridas, protetor de cartuchos de impressoras, circuladores de ar, gavetas de geladeira, grades de ar-condicionado. E por último, que é outros polímeros recicláveis como policarbonato, que pode ser mamadeiras, lentes de óculos, escudo antibalas, o poliuretano, que é solados, rodas, para-choques, e acrolinitrila, que é butadieno e estireno, que é maçanetas, carcaças de aparelhos, tubulações de produtos químicos corrosivos, brinquedos, teclados e monitores de computador. Polímeros naturais. Esses são a borracha látex, poliisopreno, formada por monoméros de isopreno, retirada da seringueira. Os polissacarídeos, tais como a celulose, encontrada no algodão, o amido, encontrado em vegetais e na forma de grãos da semente e de raízes de várias plantas, como batata, trigo, arroz, milho e mandioca. O glicogênio, encontrado em praticamente todas as células dos mamíferos, principalmente no fígado e nos músculos. E as proteínas, como a queratina presente nos cabelos, a caseína do leite e a fibroína presente no fio da seda da teia das aranhas. Polímeros artificiais ou sintéticos. Primeiro polímero sintético de interesse comercial foi o nitrato de celulose, assim conhecido como celuloide. Quando o valor do marfim das presas dos elefantes, que era usado para produzir bolas de bilhar, ficou muito elevado, uma fábrica norte-americana prometeu um bom prêmio para quem descobrisse um substituto para o marfim. Daí em diante, descobriu-se uma grande variedade de polímeros sintéticos, que podem ser divididos entre três grupos: polímeros de adição, formados pela reação de adição, que é um número muito grande de monomeros iguais, originando uma única molécula. Polímeros de rearranjo. Nesse caso, um ou mais monomeros sofrem rearranjo em suas estruturas à medida que ocorre a reação da polimerização. E além disso, tanto os polímeros naturais como os artificiais podem ser classificados em termoplásticos e seu formato pode ser modificado. E termorrígido ou termofixos, sua estrutura tridimensional é rígida com ligações cruzadas. Logo, seu formato não pode ser modificado. A minha conclusão, eu concluo com este trabalho, que os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular, resultantes de reações químicas de polimerização. Eles são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, os monomeros. O número de unidades estruturais repetidas numa macromolécula é chamado de grau de polimerização. Em geral, os polímeros contêm os mesmos elementos nas mesmas proporções relativas que seus monomeros, mas em maior quantidade absoluta. Através dessa discussão, podemos observar que os polímeros são muito importantes em nosso cotidiano e que, apesar de serem bastante poluentes, eles podem ser recicláveis. Além disso, eles são mais leves e assim gastam menos combustível no seu transporte, o que diminui a poluição. São divididos em três grupos: polímeros de adição, copolímeros e polímeros de condensação. Cada grupo é formado pelo tipo de formação de polímero. Muito obrigado.